Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira teleaula da disciplina Gestão Educacional. Eu sou a professora Natália Gegião Dias. O tema dessa primeira aula será Gestão no contexto da educação brasileira. Então, nós estamos iniciando mais um semestre do seu curso de formação, do seu curso de graduação, e mais um semestre para que você possa compreender, conhecer todos os aspectos do trabalho dos profissionais da educação no ambiente escolar. Então, essa é uma disciplina onde a gente vai pensar em termos de liderança, de organização da escola, de organização de todo o sistema educacional brasileiro e como que o professor, ele pode estar também nessa posição de gestor. Ok? Então, a ideia de se trabalhar a disciplina de gestão educacional nos cursos de licenciatura é justamente porque o professor ele pode também assumir um cargo de gestão. Nós vamos falar quais são as formas como isso pode acontecer. A gente vai dar um enfoque muito grande na questão da gestão democrática. Então, a partir de um processo de escolha da comunidade, esse professor ele pode ocupar esse cargo dentro da instituição escolar, e também a gente pode pensar na ideia de gestão de uma forma mais ampla, Então, quando a gente fala em gestão educacional, nós estamos envolvendo um todo, Então, até mesmo o trabalho dentro das secretarias de educação, Dentro do próprio Ministério da Educação, mas a gente também traz para uma esfera mais próxima da gente, que é o trabalho da escola, e aí a gente fala de gestão escolar. Então, existe essa diferenciação que a gente vai trabalhar no decorrer da disciplina. Okay? Então, essa é uma disciplina dividida em 4 teleaulas. Nessa primeira teleaula, a gente vai trazer um aspecto mais histórico, porque para que a gente possa entender a gestão educacional no nosso país hoje, a gente precisa entender os processos de mudanças, de permanências que foram acontecendo no decorrer da nossa história, que fizeram com que hoje nós tenhamos a defesa, por exemplo, até mesmo a obrigatoriedade diante da legislação da gestão democrática, certo? Então, a gente vai observar nos diferentes períodos da história brasileira como que foi organizada essa questão da gestão educacional e o que a gente tem hoje de permanências, de mudanças, ok? A segunda teleaula, o enfoque é pensar a gestão democrática. Na terceira teleaula, nós vamos falar de gestão de pessoas, de gestão de processos, de gestão de sala de aula. E na última teleaula, nós vamos pensar em como organizar o trabalho, os processos que estão inseridos no trabalho de gestor, para que a gente possa atender às metas de aprendizagens, para que a gente possa atender aos objetivos da educação. Lembrando que o objetivo principal da educação é a aprendizagem do nosso aluno. Então, tudo que acontece no ambiente escolar, tudo que acontece em termos de instituição escolar, deve ser voltado para a aprendizagem do aluno. Então, o trabalho do gestor não é somente aquele trabalho burocrático, aquele trabalho administrativo. É um trabalho que vai ter um impacto muito grande nos processos de aprendizagem também. Então, sobre isso que nós vamos falar. Bom, então a gente vai começar contextualizando a nossa aula de hoje. Para isso, eu coloco aqui algumas questões, Então, a gente vai refletir sobre como que a gestão educacional se desenvolveu ao longo da educação brasileira, da história da educação brasileira, e o que difere entre gestão educacional da gestão escolar. Então, eu já até comentei aqui, mas a gente vai entender melhor essa diferenciação. Mas antes da gente começar, eu coloquei aqui para você um código, um site e um código, tá? Então, você vai acessar o site mente.com e com esse código você vai ter acesso a uma atividade que nós vamos fazer no final dessa aula, tá? Mas se você já quiser deixar pronto aí, preparado para participar no final da aula, então está aí no quadro, é mente.com e o código é 38 14 76 75. 38 14 76 75, ok? Bom, então, nessa aula, nós vamos falar da gestão da educação brasileira através dos tempos, Como eu já disse, entendendo esses processos de mudanças e de permanências. Nós vamos falar também
sobre a gestão, sobre o sistema educacional brasileiro, né? Então, como que tem sido realizada a gestão da educação brasileira ao longo do tempo, a quem que cabe, né? A questão da liderança em cada época. Nós vamos pensar como que se dá a estrutura do sistema educacional brasileiro, quais são as etapas da educação, as modalidades da educação. E, por fim, nós vamos falar da gestão do currículo. Então, vamos entender, né, como que as diretrizes, a própria BNCC, ela é tida, né, como um norte ali também para o trabalho do gestor, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula com o nosso primeiro bloco de conceitos. A história da educação brasileira através dos tempos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer aqui um recorte histórico, justamente para que a gente possa se situar, certo? Então, acredito que você já tenha, né, esse entendimento, essa percepção de que tudo que acontece na nossa vida hoje, na nossa realidade, enquanto sociedade, enquanto país, é resultado de um processo histórico, certo? E é preciso, então, para que a gente possa entender o presente, né, é preciso que a gente tenha esse olhar para o passado. E é exatamente isso que nós vamos fazer neste momento. Lógico que vai ser uma retomada, certo? A gente não consegue se aprofundar em cada período histórico, mas o nosso recorte, então, é pensar justamente essa ideia de gestão nesses diferentes períodos históricos. Começando com o período pré-colonial, certo? Então, nós sabemos, né, que a história do que hoje chamamos de Brasil não se inicia com a colonização, certo? Antes, haviam milhares de pessoas, né, que já viviam nesse território e a educação também acontecia nessas sociedades, né, nos povos nativos, nos povos originários do nosso país. Então, a educação indígena, ela era uma educação informal, ou seja, não era uma educação que acontecia de uma forma sistematizada, dentro de um ambiente específico. Não. A educação informal é aquela educação que acontece no seio da família, nas relações familiares, nas relações comunitárias. Então, dentro da própria comunidade, os saberes, né, os conhecimentos eram transmitidos de geração a geração para homens e mulheres, ok? E de acordo com as necessidades daquele povo, daquela comunidade, ok? Então, não havia uma gestão no sentido de uma institucionalização da educação, mas já existia uma organização, porque o conhecimento precisava ser passado, né? Era necessário que as novas gerações aprendessem os fazeres, os saberes dos mais antigos, ok? Bom, com a chegada dos colonizadores, né, dos conquistadores europeus, essa situação foi mudando. Então, a partir de 1500, com a chegada dos portugueses, nós vamos ter a gestão dos jesuítas. Então, no quadro, né, eu destaquei aqui para você. Então, os primeiros educadores, no sentido de uma educação formal aqui no nosso país, foram os jesuítas, tá? Eles, né, vieram já com esse objetivo, eles vieram juntos, os colonizadores, com esse objetivo de educar os povos nativos, né, através de uma educação formal. A princípio, eram somente destinados, né, aos indígenas, esses espaços educativos que eram chamados de casas de beabá, certo? E, posteriormente, os filhos dos senhores também passaram a frequentar esses espaços, também tiveram, né, uma educação formal nesses locais, mas é lógico que com objetivos, né, com conhecimentos diferentes, ok? E dentro da gestão dos jesuítas, existia, né, um limite, tá? A educação, ela era voltada ao ensinar a ler, escrever e catequizar, certo? E ela era realizada por homens brancos, ok? Então, ensinar, né, a fé, a religião, expandir a religião católica, era, então, um dos objetivos dos jesuítas e esses espaços de educação formal foram voltados para isso, certo? Então, havia uma diferenciação, né, no que era ensinado aos indígenas e no que era ensinado aos filhos dos colonos, ok?
e as mulheres não tinham acesso à educação neste período. Na sequência, nós temos aí, a partir de 1759, com a expulsão dos jesuítas aqui do Brasil, então, a partir do momento que o Marquês de Pombal assume o poder lá em Portugal, né, ele que é considerado um déspota esclarecido, ele, então, começa a realizar uma série de reformas educacionais que vão atingir a educação aqui na colônia. Então, os jesuítas vão ser expulsos e os colégios, né, jesuíticos, eles vão ser transformados, né, para atender uma nova concepção de educação. No quadro, neste contexto, então, das reformas pombalinas, vão surgir aí as chamadas aulas régias. E o que seriam essas aulas régias? Elas eram ministradas por professores que eram contratados com essa finalidade, eram aulas avulsas, com professores mal pagos, né, mal remunerados e que tratavam de conhecimentos básicos, né, e voltadas aos homens brancos, ok? Então, essas aulas régias, elas foram utilizadas para substituir os antigos, né, os extintos colégios jesuíticos e para que a população, né, dos colonos pudessem posteriormente dar continuidade aos seus estudos lá na Europa, ok? Elas eram ministradas por homens em casa. Quem assumia, né, esse papel de professor era aquele que demonstrava um certo conhecimento sobre um determinado assunto, um determinado conteúdo, geralmente voltado para a escrita, para humanidades, para o cálculo, certo? Mas que tinha essa questão de serem mal remunerados, certo? Havia uma insatisfação. E o trabalho de gestão dentro desse contexto das aulas régias, ele era realizado por inspetores, que era determinado pelo governo vigente, certo? Então, o trabalho, como que os professores realizavam esses trabalhos, a atribuição das aulas, quais os conteúdos que seriam trabalhados, o próprio salário era, então, determinado por esses inspetores. Então, a gente já vê aí uma primeira mudança, certo? Dentro da ideia da consolidação de uma educação formal do nosso país e da necessidade, então, dessa questão da gestão desses processos educativos. Na sequência, nós vamos pensar sobre o contexto da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, que a gente entende que é o início do processo de independência do Brasil, certo? A partir do momento que a família real portuguesa e toda a corte portuguesa, né, vem para o Brasil passa a ser a sede do governo, depois vai ser elevado à categoria de Reino Unido, vai deixar de ser colônia, certo? E isso vai exigir uma grande transformação na sociedade e na cultura do Brasil. E essa transformação vai passar pela educação, ok? Então, vai ocorrer um maior investimento, né, na construção de escolas, até mesmo as primeiras universidades brasileiras vão surgir neste período, ok? Então, acompanhando no quadro, muitas, né, melhorias na educação, justamente para atender essa chegada da corte portuguesa, né? Para que houvesse uma corte no Brasil, havia necessidade, então, dessas melhorias na educação. E aí o ensino passou, né, a ser dividido em níveis, então o primário, o secundário e o superior, surgiram então as primeiras universidades, as primeiras faculdades, né? Faculdades de medicina, de belas artes, trazendo então uma mudança aí no que o Brasil estava acostumado, né? Que o Brasil era uma mera colônia, onde quem queria estudar, quem tinha, né, buscava aí uma profissionalização, acabava indo para a Europa, tá? Então, essas mudanças no Brasil, porque surgem novas atividades, novos hábitos, disseminaram-se novas ideias. Ok? E aí, dentro desse contexto, né, com a vinda da família real portuguesa, a gente já vai aproximando da independência do Brasil, quando o Brasil, de fato, oficialmente deixa de ser uma colônia de Portugal, então em 1822, e aí o Brasil passa a ser um império, certo? De 1822 até 1889, o Brasil vai ser governado por reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II, certo? Bom, neste período, agora como o Brasil passa a ser uma nação independente, ele precisa de uma organização nova, uma constituição, um conjunto de leis, certo? E essa primeira Constituição brasileira já vai prever algumas diretrizes para a educação. Então, no quadro, a Constituição
Constituição de 1829, ela trouxe essa questão da gratuidade na educação. Então, ela foi a primeira Constituição, né, que foi promulgada no Brasil em 1824, ela dizia que a educação ela deveria ser gratuita a todos, mas a gente sabe que não é bem todos assim, porque nós tínhamos nessa época a questão da escravidão e os escravos não tinham acesso à educação, ok? Foram criadas as primeiras escolas, né? As escolas de primeiras letras, então no sentido de um foco, né, na alfabetização, um sistema educacional que avançou, porém, de uma forma muito lenta, porque faltava alunos. Depois que o aluno aprendia a ler, escrever e calcular, geralmente ele não dava sequência aos estudos, a não ser aqueles da elite, né, que ia se profissionalizar. Mas a maior parte da população tinha esse conhecimento básico, porque precisava trabalhar, né, principalmente no mundo rural, que era a base da economia brasileira. Dentro do período imperial, nós temos aí dois destaques, né? A criação do Colégio Pedro II, que vai ser um colégio modelo, inclusive um colégio que existe ainda hoje no Rio de Janeiro, um colégio modelo. Então, aquilo que se fazia dentro do Colégio Pedro II passa a ser seguido por outras instituições. E nós temos também a chamada Reforma Leôncio de Carvalho, que vai permitir, né, uma maior liberdade na educação, no sentido que os filhos da elite, principalmente, podiam estudar em casa e depois faziam provas em escolas, né, determinadas para conseguir aí a sua certificação e o avanço nas etapas da educação. Ok? Bom, então, finalizamos aqui o período imperial, né? E nós vamos, então, para a Proclamação da República Brasileira em 1889. E o que traz de novidade para a educação? Nosso recorte aqui é pensar a educação, né? Então, o ensino público, ele se tornou um direito de todos os cidadãos. Lembrando que aqui a gente já tem a questão da abolição da escravidão, mas não significa que os escravos tiveram, os ex-escravos, né, tiveram acesso à educação, ok? Então, ela passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. Então, na Constituição Republicana, né, de 1891, a proclamação foi em 89, a Constituição Republicana de 91. Já estava previsto lá que a educação é um dever do Estado. As turmas, né, elas passaram a ser divididas por série e idade. Havia toda uma desorganização política, social nesse período. Isso fez com que as escolas também não conseguissem se organizar, né, a princípio, atendendo a todas as demandas, tá? Então, a gente tem aí, né, a questão da organização dos grupos escolares, por exemplo, onde as crianças eram divididas por série, por idade. As pessoas mais letradas, elas eram consideradas aptas a serem professores, né? Não havia uma formação necessária para isso. Posteriormente, foram criadas as escolas normais. Então, esses professores foram para essas escolas normais para aprimorar a forma de ensinar. E havia uma certa distinção de gênero, certo? Então, os educadores que davam aula para as crianças, que cursavam o primário, eram todas mulheres, tá? Então, as aulas no primário eram ministradas por mulheres que tinham salários menores. E os homens ficavam responsáveis pelas aulas aos alunos mais velhos, né? E também pela gestão das escolas. Então, no início da República Brasileira, a gestão ficava a cargo dos homens. Ok? Apesar de que no Brasil, nessa época, a maior parte da população vivia na área rural, as escolas nas áreas rurais, elas eram bem escassas, certo? E, geralmente, elas funcionavam com turmas multisseriadas, né? Vários alunos de várias séries, várias idades na mesma sala, ok? E aí, né, passamos por o período das oligarquias, dos proprietários de terras no poder, e depois a gente vai chegar no período do Vargas, né? Mas nessa transição, nós vamos ver surgindo aí um movimento que, na verdade, não surge no Brasil, surge nos Estados Unidos, mas que ganha força aqui no Brasil também, que é a chamada Escola Nova. E aí a Escola Nova defende uma educação pública,
né? Gratuita, laica, para todos. E aí vai surgir um grupo aí de educadores que vão defender, né, através de publicações, através de um manifesto, essa questão de uma educação pública para todos, uma educação laica, uma educação gratuita, certo? E aí nós vamos ver um pouco mais sobre isso, então, aqui no quadro. Então, os pioneiros, né, da educação nova defendiam essa escola, única, laica, obrigatória e gratuita. Então, laica é no sentido de que não haveria interferência das igrejas, né? Religião e Estado já estavam separados. Lá na primeira Constituição Republicana de 1891, já houve essa separação do Estado com a igreja, certo? O Estado brasileiro é laico, não há uma religião oficial. Então, todas as instituições públicas, elas devem também seguir o princípio da laicidade, ok? Uma educação obrigatória, certo? Então, colocar lá, a princípio, ela passou a ser obrigatória para o chamado primário, né? E depois isso foi se estendendo. Hoje a gente tem, então, dos 4 aos 17 anos, a educação, ela é obrigatória e gratuita, ok? Bom, dentro da República Brasileira, nós temos, o Brasil chama República Federativa, certo? Então, a gente segue o princípio do federalismo, que significa que cada estado tem autonomia legislativa, né, autonomia administrativa, ok? E a gente vai perceber, então, que neste contexto de início da República, essa questão da autonomia dos estados vai acabar até mesmo dificultando, né, a organização da educação formal brasileira. Então, voltando ao quadro, os estados eles vão adquirir autonomia na educação, vão institucionalizar a educação primária, mas vai haver essa dificuldade de criar, né, um currículo em comum, de trazer o princípio da igualdade, né, para os processos educativos. A gente tem aqui no quadro um trecho, né, do manifesto, na verdade é uma frase do Anísio Teixeira, que fez parte, né, que participou da elaboração do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que diz o seguinte: só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Qual que é essa máquina, né? Essa máquina é a escola pública, certo? Então, para a gente ter um país com uma democracia forte, uma democracia plena, nós precisamos preparar a escola pública para formar cidadãos, né, que vão atuar dentro da democracia. Então, o Anísio Teixeira falava isso lá na década de 30, certo? E a gente vai perceber que, com o passar do tempo, buscou-se, através até mesmo da legislação, colocar a escola pública realmente como essa máquina que prepara para a democracia. Mas é lógico que a gente tem vários desafios a serem enfrentados. Na sequência, então, pensando nas constituições, né, fazendo um paralelo aqui, então, lá na Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, a gente tem a gratuidade da educação para todos e o ensino baseado nos princípios da religião católica, juntamente com as disciplinas básicas. Então, durante o Império, não havia separação do Estado e da Igreja. Já a Constituição de 1934, que vai ser a segunda Constituição republicana, a gente já vê algumas mudanças, né? Então, uma educação como um direito de todos, dever do poder público, uma educação laica, né? Uma educação obrigatória, gratuita. E aqui a gente vê, então, o início de uma discussão sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação sobre responsabilidade do Estado, sobre responsabilidade do governo. Então, para criar, né, esse padrão, criar esse norte para que todos os sistemas de ensino do país possam seguir, ok? Então, o Plano Nacional de Educação, ele foi pensado dessa forma. A gente vai falar um pouco mais sobre ele na sequência. A Constituição de 1988, que é a Constituição que nós utilizamos hoje, que está em vigência hoje, é a chamada Constituição Cidadã, uma Constituição que trouxe vários direitos sociais e que colocou de uma forma muito enfática a educação como um direito de todos, certo? Então, a gente tem ali previsto, né, mais uma vez, voltando ao quadro, essa questão da educação como um direito de todos, independente da idade. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a oferta da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, certo? Então, não estudou na idade adequada. Ele
tem o direito de estudar posteriormente. Então, a educação é obrigatória a partir dos 4 anos, mas do 0 aos 3 anos e 11 meses, ela também é um direito da criança, certo? Ela não é um dever do Estado, mas ela também é um direito da criança. Então, a gente vai entender melhor essas questões porque, dentro de um trabalho de gestão, elas são extremamente importantes. Voltando ao quadro, a Constituição de 1988, ela traz também uma questão muito importante que é sobre o financiamento da educação. Então, ela determina que sejam investidos 25% da receita dos impostos arrecadados pelos municípios e estados na educação e 18% da União, ou seja, 18% do governo federal, certo? Então, estados e municípios, 25% e o governo federal, 18%. Isso que está previsto na Constituição, a gente tem na LDB também, mas agora com o novo Plano Nacional de Educação, a gente também tem algumas mudanças aí nesse sentido, ok? Bom, dando sequência, falando, né, em LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela também traz aí algumas questões importantes em termos de gestão, certo? Então, a gente tem, em termos de lei, as constituições, a gente tem a própria LDB, certo? Que vai pensar, então, a organização do sistema educacional brasileiro. Então, a LDB de 1961, ela começou a ser pensada em 48 e ela foi promulgada em 1961, ela teve uma série de dificuldades, porque ela buscava atender diversos interesses, certo? Nessa época, né, os interesses das escolas privadas, eles ainda prevaleciam. Havia também os interesses dos pensadores da educação, o próprio pessoal lá da escola nova, defendendo a escola pública, e também interesses de políticos. 61, a gente está aí, né, nas vésperas do golpe militar, né, do início da ditadura militar no Brasil. Okay? Então, era um momento aí de muita discussão, polarização, e a educação estava no meio de tudo isso. Aí, dentro já da ditadura civil-militar, nós temos uma outra LDB de 1971, certo? Que trazia, então, o ensino obrigatório dos 7 aos 14 anos e também o currículo comum para o 1º e 2º graus e uma parte diversificada para atender às diferenças regionais. Quando a gente fala aqui em 1º e 2º grau, a gente está falando do que hoje a gente chama de anos de ensino fundamental, né, ensino médio, tá? Que naquela época tinha uma outra denominação. Então, já se começa a pensar esse currículo em comum, mas respeitando as diferenças regionais. Mas a LDB de 71, ela trouxe grandes mudanças, né? Por exemplo, ela tirou do currículo ensino de história e geografia, colocou os estudos sociais, a educação moral e cívica, a organização política e social do Brasil. Então, ela foi uma LDB que trouxe mudanças aí que impactaram muito, né, a educação brasileira, e havia todo aquele controle, em termos de gestão, havia todo aquele controle, né, sobre o currículo que estava sendo trabalhado, né, quais as propostas que estavam acontecendo dentro das escolas, ok? Dando sequência, nosso contexto histórico aqui, tá? É extenso, né? Mas é mais essa primeira parte mesmo, tá? Então, a LDB que está em vigor hoje é a 9394 de 1996, certo? Ela já passou por uma série de mudanças, mas ainda é essa legislação que está sendo válida. E ela coloca aí como novidades a formação do professor, que deve ser feita preferencialmente em ensino superior. Então, a partir da LDB de 96, houve todo o investimento nos cursos de graduação em licenciatura, para que os professores que atuassem na educação básica fossem formados no ensino superior, certo? Além disso, também coloca o ensino fundamental como responsabilidade dos municípios, e a gente vai ver, então, que cada etapa da educação tem um ente federativo, né? Tem um estado, tem um município que é responsável pelo seu financiamento, pela sua gestão, pela sua organização, tá? E a educação infantil, voltando ao quadro, ela passa a integrar a educação básica. Então, a educação básica ela vai ser composta a partir da LDB de 96 pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Em termos de financiamento, nós temos aqui a criação do Fundef. O Fundef, ele era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
né, e de valorização do magistério. Depois, em 2007, ele foi substituído pelo Fundeb. Então, ao invés de ser só o ensino fundamental, passa a ser toda a educação básica, ok? Então, ele é um fundo, né, contábil de reservas de dinheiro exclusivo para atender a educação. Ele deve funcionar, né, como um mecanismo de redistribuição dos recursos. Então, o Fundef é um fundo, né, onde um montante, em investimentos na área da educação, ali está reservado, destinado especificamente para a educação básica, e a maior parte desse dinheiro é destinado para o pagamento dos professores, do salário dos professores. Por que isso? Porque sem a valorização do trabalho docente, não há melhoria na educação, certo? Então, parte-se do princípio. E o Fundeb, esse fundo, né, esse dinheiro, vamos dizer assim, ele está sendo gerido, né, pelo MEC, e ele é destinado em porcentagens para estados e municípios, ok? Nós temos, a partir de 2000, deixa eu só olhar aqui, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi 2020, 21, agora me fugiu a data, tá? Mas nós tivemos aí o chamado novo Fundeb, certo? Que passou a ser permanente, porque a vigência do Fundeb ia terminar, e aí houve toda uma mobilização da sociedade civil, o Fundeb passou a ser permanente e vai haver um aumento gradativo da participação do governo federal nesses investimentos. Então, até 2026, a participação do Estado, do governo federal, deve chegar em 23%, né, dos impostos. Então, antes a Constituição dizia 18%. Então, gradativamente vai chegar a 23%, ok? Então, é importante, né, que você pesquise sobre o novo Fundeb, entenda a sua necessidade e quão impactante, né, esses recursos são para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Ok? Bom, finalizamos aqui esse percurso histórico, certo? Pontuamos, né, algumas questões importantes para que a gente possa agora entender hoje como que funciona o sistema educacional brasileiro. Estrutura e organização da educação brasileira, certo? Então, toda a educação brasileira, ela tem um órgão gestor, que é o Ministério da Educação. Okay? E a partir do Ministério da Educação, nós temos várias secretarias, né? As chamadas secretarias estaduais, secretarias municipais, Secretaria da Alfabetização, entre outras questões, certo? Então, o Ministério da Educação, ele é o responsável pela gestão da educação básica e do ensino superior no Brasil. E a gente vai entender quais são, então, esses níveis, quais são as etapas, quais são as modalidades que nós temos na educação brasileira. Começando, então, por falar sobre o Sistema Nacional de Educação, ok? Então, como que a gente organiza? Existem os chamados entes federativos. O que são os entes federativos? São todos aqueles que participam da federação. O que é a federação? É o país, certo? Então, a federação é o país, governo federal é o governo do país. E todos os municípios, estados e o Distrito Federal, né, que fazem parte dessa federação, é chamado, então, de ente federativo, tá? Eu estou explicando o termo porque é assim que você vai encontrar, ok? Então, nós temos os municípios. Qual que é a responsabilidade do município em termos de Sistema Nacional de Educação? Vamos lá. Então, o município, ele é responsável pela educação infantil e pelos anos iniciais do ensino fundamental. Os estados, eles passam a ser responsáveis pelos anos finais do ensino fundamental e pelo ensino médio. E o governo federal é aquele que estabelece as competências e diretrizes para a educação, norteando o currículo, os conteúdos mínimos, com o objetivo de assegurar a formação básica, tá? A gente sabe que também existe, por exemplo, colégios, Instituto Federal, por exemplo, que faz parte da educação básica, tem lá o ensino médio e
gerido, né, pelo governo federal. Então, em termos de ensino superior, nós temos ensino superior estadual, nós temos ensino superior federal, nós temos até mesmo municipal, certo? Então, esses diferentes entes, eles têm, no ensino superior eles podem atuar, né, qualquer um deles. Em relação à educação infantil, anos iniciais do fundamental são os municípios, anos finais do fundamental, ensino médio, são os estados, ok? E o governo federal vai estar ali organizando tudo isso com a legislação, com as diretrizes, né, com a organização curricular, certo? Entendido isso, vamos agora pensar quais são os níveis, né, da educação básica. O que compõe, tá, a educação básica? Então, a gente tem a etapa da educação infantil, que é a creche e a pré-escola, tá? E a gente vai ver depois qual a idade, né, porque os alunos estejam matriculados na educação infantil. Aí nós temos o ensino fundamental, que são os anos iniciais e os anos finais, e nós temos o ensino médio. Então, tudo isso forma a educação básica. E depois nós temos o chamado educação superior, que é formado pela graduação, pelos cursos de graduação e de pós-graduação. Tanto as pós-graduações estrito sensu, como a lato sensu. Então, especializações, o mestrado e o doutorado. Então, a educação brasileira é organizada nesses dois níveis com essas etapas, ok? Bom, e aí, a gente está falando de organização, né? A gente está falando de um sistema nacional de educação. Mas será que a gente tem, de fato, na forma de lei, de documentos, de diretrizes, um sistema nacional de educação? Bom, temos, muito recentemente. Tá? Essa é uma demanda de muito tempo atrás. Há muito se discute a necessidade de um Sistema Nacional de Educação. É que nem o Sistema Nacional de Saúde. Então, o SUS, Sistema Único, né, de Saúde, ele padronizou, né, o atendimento na área da saúde em todos os lugares do Brasil. Então, em todos os lugares nós temos as unidades básicas de saúde, né, os prontos atendimentos, e ali existem os protocolos, existem todos os processos que são padronizados e são geridos pelo governo federal, certo? A educação, muitos defendem a necessidade também desse sistema mais unificado. Por exemplo, que em toda a escola pública brasileira, o sistema de matrícula seja o mesmo, o histórico, porque às vezes o aluno sai de um estado, vai para o outro, e aí o histórico muda, e aí dá alguma defasagem, às vezes se a grade curricular é diferente, certo? Então, existem vários estudiosos que defendem. Outros nem tanto. Outros já colocam que isso pode limitar, né? Pode engessar a educação num país que é tão diverso, que é tão extenso, como é o caso do Brasil, ok? No entanto, a gente tem aqui, né, uma reflexão no quadro que vai defender, né, essa questão do Sistema Nacional de Educação. Então, sem o Sistema Nacional de Educação, tem-se fragilidades na educação, o que pouco contribui para a superação das históricas desigualdades econômicas e sociais do Brasil. Então, acredita-se, né, que esse Sistema Nacional de Educação, ele permite que um país como o Brasil, né, de dimensões continentais, possa criar um padrão, né? Possa criar aí um modelo a ser seguido. Então, o Sistema Nacional de Educação, ele é responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, né? A rede pública, a rede privada, em regime de colaboração, e ele está sempre voltado, né, para a efetivação das metas do Plano Nacional de Educação, ok? Então, eu disse a vocês, né, que essa discussão já vem de muito tempo, e esse Sistema Nacional de Educação foi aprovado muito recentemente, em 2019, tá? Ele estava parado há muito tempo, né, no Congresso, e aí em 2019 houve, então, a partir do projeto de lei complementar, número 235, para quem quiser pesquisar, de 2019, então, a criação do Sistema Nacional de Educação. Ele vem
na mesma leva ali, né, das discussões sobre a BNCC, porque a BNCC também pensa, né, nessa questão de que precisa haver um currículo comum para todo o território nacional, que garanta as mesmas aprendizagens aos alunos. Então, vem nesse pacote, que já vem sendo pensado, né, como eu disse há muito tempo. A própria BNCC, ela está prevista lá na Constituição Federal de 88, ela está prevista na LDB de 96, e o Sistema Nacional de Educação vem para... É mais um órgão, vamos dizer assim, para contribuir para que isso, de fato, aconteça, né? Para que isso se efetive, certo? Então, finalizamos aqui a nossa compreensão sobre o Sistema Nacional de Educação brasileiro. Níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, muitas vezes você vai ouvir falar, você é formado, né, no seu curso de licenciatura, você pode trabalhar apenas na etapa do ensino médio. Com o seu curso de licenciatura você não pode atuar na etapa da educação infantil. Mas o que é etapa, né? O que é nível? Será que eu posso atuar na modalidade da educação do campo? Será que a modalidade da educação especial, ela está presente em todas as etapas da educação? Então, acaba sendo termos que nos deixam um pouco confusos. Então, é importante que a gente pare e defina o que é cada um deles, né? No sentido de uma organização mesmo, ok? Então, a gente vai para o quadro agora para entender, né, o que são esses níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, os níveis da educação brasileira, como a gente já viu, é a educação básica e o ensino superior, né, que é a graduação e a pós-graduação. Aí, quando a gente pensa em etapas da educação, nós temos a etapa da educação infantil, que é a creche, que vai de 0 a 3 anos e 11 meses, e a chamada pré-escola, que vai dos 4 aos 5 anos, ok? Depois, nós temos o ensino fundamental, que agora, né, desde 2009, 2007, né, por aí, ele passou a ser de 9 anos. Então, nós temos os anos iniciais do ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano, ou seja, dos 6 aos 11 anos, e os anos finais, que vai do 6º ao 9º ano, quando a criança está lá por volta dos 11 aos 14 anos. E, por fim, nós temos o ensino médio, que é composto pela 1ª, 2ª e 3ª série, tá? Essa é uma questão que precisa ser corrigida aqui no slide, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de ensino fundamental, a gente fala 1º ano, 2º ano, 3º ano. Quando a gente fala de ensino médio, nós falamos 1ª série, 2ª série, 3ª série, tá? E aí são os alunos de 15 a 17 anos. Então, essas etapas são as que compõem a educação básica. E a educação básica, ela é obrigatória a partir da etapa da pré-escola. Da educação infantil, dentro da educação infantil, a pré-escola. Então, a partir dos 4 anos aos 17 anos, é obrigatório a oferta, né, e a matrícula desses alunos, e é um direito dessas crianças, jovens e adolescentes, ok? Do 0 aos 3 anos e 11 meses, existe, né, essa oferta, mas ela não é obrigatória, tá? Então, nem a família é obrigada a matricular o filho na escola e nem o Estado, né, no caso aqui são os municípios, né? Nem os municípios são obrigados a ofertar, mas existe toda uma discussão, até mesmo em termos de legislação, que faz com que os municípios também ofertem, tá? Mas não há essa obrigatoriedade, certo? Então, entendemos os níveis e as etapas. E agora a gente vai falar das modalidades. Então, existem várias modalidades dentro da educação brasileira e a gente vai perceber que algumas que na verdade, elas passam, né, perpassam aí por essas etapas que nós vimos anteriormente. Então, quais são as modalidades? Nós temos a educação de jovens e adultos. Então, as pessoas que não puderam concluir o estudo na idade certa, elas têm o direito, certo, de frequentar a escola e concluir. E a educação de jovens e adultos é uma modalidade que está presente nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio. Nós temos a educação especial, né, que atende as pessoas com alguma deficiência. Existe lá um público-alvo, né, da educação especial. E a educação especial,
Importante a gente perceber que ela é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, a educação especial ela está na educação básica, ela está na educação superior, ela está na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, ela está na EJA, ela está na educação profissional, ela está na educação do campo, na educação quilombola, na educação indígena, tá? Educação especial passa por todas as etapas, níveis e modalidades. Temos também a educação profissional e tecnológica, que articula-se com o ensino regular para a formação inicial e qualificação profissional. Geralmente ela está vinculada, né, à etapa do ensino médio. E a educação do campo. Educação do campo que atende, então, a população, né, das áreas rurais, assentamentos, e ela visa, né, atender as peculiaridades do campo. Então, na educação do campo, por exemplo, às vezes o calendário é diferente da educação regular nas escolas das cidades, porque precisa atender ali aos ciclos, né, da colheita, de tudo do trabalho que é realizado ali no campo, ok? Temos outras modalidades, vamos continuar no quadro. Podemos falar também da educação indígena, que atende as comunidades, né, dos povos originários do Brasil. Então, são unidades educacionais em lugares específicos para atender às especificidades dessas comunidades, ok? Então, o currículo na educação indígena, ele é diferenciado, né? Por exemplo, eles têm direito à língua materna, né, como língua principal, também aprendem o português, mas eles têm o direito de preservar a língua materna. Temos também a educação à distância, que você conhece, né? Ela utiliza ferramentas tecnológicas para promover a educação em tempos e lugares diversos. Pode ser síncrona, assíncrona, né? Ao vivo, gravado. Temos a educação quilombola, que é a educação, são escolas que estão presentes em remanescentes quilombolas, né? São comunidades que vivem em espaços que eram antigos quilombos, né? Que têm direito à propriedade daquela terra e têm direito também a esse atendimento, né? De um direito social, que é a educação. Também pensando nas particularidades, na valorização, né, da cultura afro-brasileira. Então, percebam que o sistema educacional brasileiro, ele é complexo, né? Se a gente não tem bem definido cada nível, cada etapa, cada modalidade, a gente pode se confundir. Então, o professor, ele pode o seu curso de licenciatura pode formá-lo para atuar só na educação infantil, só nos anos iniciais, que nem o pedagogo. O pedagogo atua na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental. Aquele que é formado na graduação em sociologia, ele vai atuar na etapa do ensino médio. A graduação em história, anos finais do fundamental e ensino médio. Aí, também do ensino superior. Então, é preciso a gente entender, né, como que essa organização funciona. Plano de ação para atender às metas do Plano Nacional de Educação. A gente vai falar um pouquinho nessa situação problema sobre o Plano Nacional de Educação. Na verdade, ele vai aparecer na sequência da nossa aula, mas aqui a gente já vai iniciar, né, a nossa reflexão. Então, você sabe o que é o Plano Nacional de Educação? Você já teve acesso a esse documento? Você já leu alguma coisa sobre, né? Dentro de um trabalho de gestão, é extremamente importante a gente conhecer o Plano Nacional de Educação, porque todo o nosso trabalho é pautado nas metas que estão previstas lá no Plano Nacional de Educação, ok? Então, vamos pensar na seguinte situação. A Marieta é secretária de Educação de Maracatu. Então, ela é secretária do município, de Educação do município. Fez um levantamento do perfil da rede municipal, estadual e privada e para saber como que eles se estruturam. Marieta pretende traçar um plano de ação para atender às metas do Plano Nacional de Educação para o município nas 3 esferas de atendimento, mas levando em consideração seu poder de atuação e sua competência operacional. Então, se ela é secretária de Educação do município, qual que é o poder de atuação dela dentro de uma escola privada, por exemplo, né? Da rede estadual? Será que ela tem essa atuação? Ou existe a possibilidade de ter uma participação, né, uma cooperação, ok? A gente pode pensar sobre isso. Então, quais metas que ela deve focalizar? Quais dessas metas precisam ser acompanhadas e monitoradas nos níveis federal e estadual? De quais metas ela será guardiã
para que de fato sejam alcançadas na cidade. Então, é importante, a gente vai entrar depois no documento para ver essas metas, tá? Mas aqui no caso, então, a gente vai destacar da meta 1 à meta 10, além da meta 15, 17 e 18. Okay? Que são metas mais voltadas à questão da educação básica, à questão da educação infantil, da valorização do professor, certo? Então, olha, a ideia da universalização da educação, que todos tenham acesso à educação, a erradicação do analfabetismo está presente nessas metas, e aí, né, os anos iniciais, o fundamental tem extrema importância, a educação em tempo integral, que é já uma meta, né, que vem sendo buscada por vários estados e municípios, a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. Então, o município ele pode ofertar educação de jovens e adultos para o ensino fundamental. E aí é possível fazer essa aproximação com a educação profissional. E a formação de professores e valorização da profissão, que também temos ali algumas metas bem específicas sobre isso. Nós vamos conhecer essas metas na sequência, certo? Agora a gente tem um momentinho de interação, certo? A gente fez aqui um apanhado histórico, então eu vou pedir para que você faça uma reflexão. Lembra que eu falei? A gente precisa conhecer a história para ver o que permanece, né? O que já mudou. Então aqui está, né? Quais pressupostos da gestão da educação jesuítica se fazem presentes na atualidade? Mas a gente pode expandir essa ideia. De todos esses períodos históricos que a gente estudou, o que permanece ainda nos dias de hoje, né? Em termos de organização do sistema educacional, da gestão, do trabalho docente, certo? Será que a gente teve grandes mudanças? Será que a gente ainda tem algumas permanências? Será que é algo que precisa urgentemente mudar? Okay? Então, eu vou deixar aí um minutinho para que você possa fazer essa reflexão. É o momento de você participar da aula, você pode colocar lá no chat que o nosso tutor vai me passar o seu comentário e assim a gente vai poder interagir um pouquinho, tá? Então, eu vou deixar um minuto para que vocês possam participar. Bom, pessoal, então a partir dessa questão a gente pode refletir, né, sobre o que permanece nos dias de hoje. Então, em específico sobre a educação jesuítica, é importante que não permaneça nada, né, porque a educação jesuítica ela era voltada para a catequização dos povos originários, ela era voltada para um dualismo escolar, né, então uma educação para os indígenas, outra educação para os filhos dos senhores, era basicamente ensinar a ler, escrever e catequizar esses povos, né? E dar a oportunidade para os filhos dos senhores irem estudar na Europa. Então, não é isso que a gente quer para a nossa educação, certo? Então, as mudanças foram acontecendo, a gente vê ali o pessoal da Escola Nova, a defesa da escola pública, o quanto a escola pública ganhou força, né? Hoje a gente vem passando por um processo de desvalorização da escola pública, mas que precisa, né, ser superado. Há uns anos atrás, eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, eu não consigo vaga na escola pública, porque todo mundo queria estudar na escola pública. Agora, a gente vê que a defasagem, né, de investimentos mesmo faz com que muitos optem, né, por não estar na escola pública, ok? Então, a gente precisa entender o que aconteceu, né, para chegar
nesse ponto. O que mudou? Será que falta investimento? Será que é na formação de professores? Será que é o currículo o problema? Né? Por que o ensino médio brasileiro tem tanto problema em manter o aluno na escola? Tudo isso passa pela questão da gestão, ok? Vamos à sequência, porque a gente ainda tem bastante coisa para ver. Plano Nacional de Educação e a Gestão Educacional. Então, o Plano Nacional de Educação, ele é formulado, né, a partir de todo um trabalho da sociedade, né? Então, existe, quando esse último Plano Nacional de Educação que está em vigência, que foi aprovado em 2014 e a sua vigência é até 2024, então ele tem uma vigência de 10 anos, quando ele foi elaborado, os educadores de vários lugares do Brasil puderam participar de reuniões, de conferências, né, onde as ideias eram colocadas, debatidas, refletidas, até se chegar num consenso, ok? E aí nós temos, então, são 10 diretrizes, certo? Que se dividem em 20 metas que devem ser alcançadas nesses nesses 10 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, ok? Então, o Plano Nacional de Educação, ele definiu, né, essas 10 diretrizes, 20 metas que devem guiar a educação brasileira neste período. Ele organiza e distribui as funções dos municípios, estados e da União de forma colaborativa. Então, esse princípio, né, colaborativo é importante e determina como os entes federados irão se articular, certo? Então, por exemplo, numa determinada cidade, né, nós temos lá as escolas estaduais, as escolas municipais, mas na escola do campo, por exemplo, que vai atender desde a educação infantil até o ensino médio, então é responsabilidade do município, é responsabilidade do estado, onde que vem a verba, né? Isso pode ser realizado de forma colaborativa entre esses entes, né, federados. Então, articulando os investimentos, articulando a gestão desses espaços educativos, ok? Bom, vamos conhecer, antes de entrar aqui nessa chave, vamos conhecer um site que é o Observatório do Plano Nacional de Educação, onde você tem acesso, tá? Eu coloquei aqui na tela agora. Onde você tem acesso às metas e como que tá o andamento, né? Para que essas metas sejam alcançadas, ok? Então, foram estabelecidas 20 metas, né? Aqui tem explicando, olha, tudo certinho. E aí, nós temos aqui quais são, né, essas 20 metas, tá? Ele foi aprovado a partir dessa lei, né, 13.005. E aqui. Desculpa, pessoal, a internet está um pouco... Agora foi. Então, aqui nós temos, ó, as metas, elas são organizadas em grupos, tá? Ao todo, a gente pode dividir em 6 grupos. E cada grupo de metas tem ali um foco, vamos dizer assim, tá? Então, nós temos as metas específicas sobre o direito à educação, a redução da desigualdade, a valorização dos profissionais da educação, o ensino superior, a gestão e aos investimentos, certo? Então, nós temos aqui divididos, né? Então, olha, algumas metas específicas, a meta 1, né? Específica para a educação infantil. Então, qual que é a meta 1? Objetivo: matricular todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola até 2016, certo? Como que tá essa situação a partir do observatório, né? 94,1% das crianças estavam matriculadas em 2019, tá? Os dados são de 2019. Meta 2, atendimento de 50% dos menores de 3 a 11 anos. 37,8% das crianças estavam na creche em 2019, ok? Então, aqui a gente tem isso para cada uma das metas, certo? Vamos voltar aqui. Aqui. Então, nós temos aqui, né, em relação ao ensino fundamental, ensino médio, educação inclusiva, alfabetização, especificamente sobre a gestão, ó, meta 19, né, especificamente sobre a gestão. Então, assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas,
prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Então, no prazo de 2 anos, ou seja, em 2016, né, a efetivação da gestão democrática, que os diretores, né, sejam eleitos pela comunidade. Então, nós temos aqui o que foi alcançado até esse momento. E cada uma dessas metas, ela apresenta várias estratégias. Como alcançar essas metas? Certo? Então, olha, como que a gente vai conseguir a efetivação da gestão democrática? Então, olha, legislação para a gestão democrática nas escolas, formação de conselheiros, criação de fóruns, fortalecimento dos grêmios, fortalecimento dos conselhos. Então, quais são as estratégias, né, que estão sendo traçadas para atingir? Então, pensando, né, que o Plano Nacional de Educação, ele tem a vigência de 10 anos, nós estamos aí nas vésperas de um novo Plano Nacional de Educação, que deve ser pensado, tá? E aí novas metas, novas estratégias, o que deu certo, o que a gente atingiu, o que não atingiu, o que precisa mudar, vai ser pensado então para os próximos, né, 10 anos, a partir de 2024. Ok? Bom, aqui eu trouxe uma charge para vocês para falar especificamente dessa questão da cooperação entre os entes federados, né? Então, nós temos aqui ó, uma charge onde o ônibus escolar tá lá e atola, né? Então, atolamos. Daí o motorista fala, vamos pedir ajuda ao município, ao estado. Aí vem lá o gestor do município empurrando para um lado e o gestor do estado empurrando para o outro lado. Então, isso aqui é uma crítica a essa meta do Plano Nacional de Educação de que haja um trabalho de cooperação, certo? Então, assim, quando vem o investimento, legal, né? Agora, quando é o gasto, manutenção dos ônibus, compra de material escolar, de uniformes, né? Manutenção das escolas, e aí vem, de quem que é a responsabilidade? Então, essa é uma questão que precisa ser observada. E os gestores de escola, principalmente, sofrem muito com isso, porque fica aquele empurra, né? E muitas vezes a situação não é resolvida, ok? Aqui a questão do público e do privado, né? O Plano Nacional de Educação, ele visa metas para a educação pública, ok? Mas isso não exclui a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada, ela também vai trabalhar num regime de colaboração. Então, diminuição da taxa de analfabetismo, tá? A educação brasileira é o todo, certo? Então, a gestão democrática, será que nas instituições privadas isso é possível? Será que não, né? Tudo pode ser pensado. Mas pensar isso, que o Plano Nacional de Educação não exclui a iniciativa privada, tá? As metas também, deve existir a participação da iniciativa privada para atingir as metas do PNE, ok? Vamos então para o nosso próximo conceito. Gestão do currículo. Então, quando a gente pensa em gestão, é um termo muito amplo, tá? A gente pode pensar na gestão de sala de aula, a gente pode pensar na gestão de pessoas, na gestão educacional, que é esse todo, né? Pensar o Sistema Nacional de Educação. A gente pode pensar na gestão escolar, a gente pode pensar na gestão dos processos educativos, certo? E tudo isso passa pela gestão do currículo, ok? O currículo, ele é um instrumento, né? Essencial da educação. No currículo que está previsto todo o conhecimento que vai ser trabalhado, no currículo está previsto a forma como isso vai acontecer, no currículo está previsto a concepção que se tem de educação e de sociedade, que sociedade se quer formar, certo? Tudo isso está presente na discussão sobre currículo, ok? E o gestor, ele tem que ter total domínio dessas discussões, certo? Ele precisa gerir a sua escola com base nessas discussões curriculares também de uma forma muito crítica e reflexiva. Não dá simplesmente para cumprir somente, né? Eu estou aqui para cumprir o que vem lá da secretaria. Não, eu tenho a minha realidade, eu tenho a minha concepção de educação, eu tenho os meus professores, a minha comunidade escolar, né? E aqui juntos nós vamos pensar a educação nesse espaço. A partir das orientações curriculares, é lógico, a gente tem um norte,
Mas dentro da nossa gestão na escola, a gente precisa ter o domínio dessas discussões curriculares para que a gente possa fazer as adequações à nossa realidade. Então, pensando na gestão do currículo, né, o que embasa o currículo? Então, nós temos aqui, né, vários embasamentos, tá? Então, a gente tem desde as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, né, lá da década de 90. Os PCNs, eles não foram substituídos pela base, tá? É lógico que a base hoje é o que encabeça, né, toda a discussão curricular, mas existem ainda, né, os PCNs, os temas transversais que estão presentes nos PCNs, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, por exemplo, e a própria Base Nacional Comum Curricular, ok? Então, qual que é a importância desses documentos para a nossa atuação como gestores na instituição educacional? Então, a gente precisa conhecer esses documentos, certo? E a gente vai falar um pouquinho de cada um. Começando pelas diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, né, que estabelecem as competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, as quais norteiam os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, as diretrizes curriculares nacionais, a gente tem a diretriz para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, né? Elas são leis, certo? Elas devem orientar cada modalidade, cada nível da educação brasileira. E tem como objetivo tornar aquilo que está presente na Constituição, na própria LDB, em orientação para as escolas, certo? Então, quando a escola vai pensar o seu currículo, ela vai partir lá das diretrizes curriculares. O passo inicial são as diretrizes curriculares. E aí, depois, isso ramifica em outros documentos, ok? Nós temos também os parâmetros curriculares nacionais, né? Que, como eu disse, a base não substitui os PCNs, mas eles caíram em desuso, certo? A base veio aí com a força, né, de lei até mesmo, para orientação da organização dos currículos, tá? Então, mas os PCNs, eles são os referenciais, voltando ao quadro, de qualidade para a educação brasileira. Podem ser utilizados em diferentes ações educacionais, como entre a formação de professores, elaboração de material didático, reelaboração curricular, desenvolvimento de projetos educativos nas escolas. Então, a gente tinha lá os PCNs do ensino fundamental, os PCNs do ensino médio, né? Na educação infantil, eram os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil. No fundamental, os PCNs, eles eram divididos nos componentes curriculares e os temas transversais. E no ensino médio, os PCNs eram divididos por as áreas do conhecimento, né? Então, linguagem, suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e as ciências humanas e sociais aplicadas, certo? Bom, então, dentro dos PCNs nós tínhamos os chamados temas transversais, que eram as propostas de temas que estão relacionados à vida cotidiana dos alunos, como, por exemplo, né, a saúde, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, ética. Os temas transversais, eles também aparecem na BNCC com outro nome, eles aparecem como temas contemporâneos, né, que também devem perpassar, transversal, né, eles devem perpassar por todos os componentes curriculares. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a geografia vai trabalhar meio ambiente, a história vai trabalhar meio ambiente, a sociologia vai trabalhar meio ambiente, português, a matemática, todo mundo vai trabalhar meio ambiente dentro dos seus conteúdos, né, relacionando com os seus conteúdos, ok? Bom, referenciais curriculares nacionais. Então, a gente tem as diretrizes e aí a gente tem os referenciais curriculares nacionais, que é um conjunto de reflexões de cunho educacional sobre os objetivos, conteúdos e as orientações didáticas para os educadores que atuam diretamente com as crianças, de 0 a 5 anos, principalmente, tá? Respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira, tá? Então, os RCNs, eles são mais voltados para a educação infantil.
E aí, gente, a partir desses documentos, né, as diretrizes que são legislações, é que o gestor vai pensar o projeto político-pedagógico da escola, que ele vai pensar a ideia de gestão democrática, que ele vai pensar as propostas e atividades que vão acontecer na sua escola, como que os professores vão trabalhar os conteúdos, tudo vai partir dessas orientações. Mas hoje a gente sabe que o que está dando forma a tudo isso é a BNCC, por isso nós vamos falar dela agora. Então, a BNCC e o currículo, né? Então, a BNCC, ela não substituiu o currículo escolar, certo? Então, a BNCC, ela não é currículo. A BNCC é um documento para orientar a elaboração dos currículos estaduais, municipais, em cada unidade escolar, ok? Então, na BNCC, a gente vai encontrar as competências que devem ser desenvolvidas, né? A gente vai encontrar os temas que devem ser trabalhados, mas a forma como isso vai acontecer vai estar prevista lá no currículo da escola, ou no currículo do município, ou no currículo do estado. Okay? Então, no quadro, né, a BNCC, ela orienta a construção das propostas curriculares e do projeto político-pedagógico da escola, esclarecendo como as aprendizagens devem ser organizadas em cada etapa da educação básica. O objetivo, né, da BNCC é minimizar a fragmentação dos conteúdos e auxiliar na implantação de políticas públicas. Procura dialogar com a legislação educacional. Então, na BNCC, a gente tem lá o que é a base, né? E aí, cada estado, cada município pode complementar com aquilo que é próprio daquele lugar, né? Daquela cidade, daquela região, ok? Então, há um respeito pela diversidade, né, que existe aqui no Brasil, mas a ideia é que, assim, ó, que o menino lá que está cursando o segundo ano do fundamental, lá no Rio Grande do Sul, que ele tem os mesmos conteúdos que o menino que está cursando o segundo ano do fundamental lá na região Nordeste, né, no Ceará, certo? E aí, a base é a mesma, mas aí vai ter, né, essa variação em termos de diversidade cultural, ok? Bom, então, a base não é currículo, ela é orientação curricular. Então, será preservada a autonomia da rede de ensino para adequar e adaptar os componentes curriculares, respeitando a diversidade e as particularidades de cada contexto educacional. Eu acredito que você já conheça esse documento, né? Se você não pegou a base para ler em algum momento do seu curso de graduação, essa é a hora, tá? Ela tem lá a versão online, né, que você pode navegar, você tem o documento impresso também. É importante você entender como a BNCC ela é organizada, ela é estruturada, quais são as competências gerais para a educação básica, quais são as competências específicas da sua área do conhecimento. Por quê? Porque é ela que vai nortear o seu trabalho em sala de aula. Então, hoje, né, os projetos políticos pedagógicos das escolas foram pensados a partir da base, os currículos estaduais, municipais foram pensados a partir da base, a própria questão do novo ensino médio, né, todo pautado na BNCC, os materiais didáticos, a elaboração de material didático toda pautada na BNCC também, ok? Então, se você não teve, né, essa oportunidade de sentar e conhecer esse documento, é um momento de fazer isso, tá? Porque tanto na sua atuação como professor de sala de aula, como na sua atuação como gestor, você vai precisar ter, né, esse norte, seguir esse norte que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela traz, então, as chamadas competências gerais da educação básica, né? E dentre essas competências gerais, então, que vão atender ali os alunos, tanto da educação infantil como do fundamental e do médio, ok? Então, ela coloca que a educação infantil ela é o alicerce para o ensino fundamental. O ensino fundamental aprofunda as temáticas importantes para o ensino médio, né? São etapas que devem estar articuladas no sentido de desenvolver e assegurar a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para que o cidadão progrida no trabalho e em estudos posteriores, ok?
Então, na educação infantil, a base, ela trabalha com a ideia, né, das interações e brincadeiras. Então, tudo que acontece na educação infantil, o processo de aprendizagem vai acontecer a partir das interações, das brincadeiras, dentro dos chamados campos de experiência, são 5 campos de experiência, e nesses campos de experiência nós temos os chamados objetivos de aprendizagem. Na educação infantil, a gente tem também, aqui a gente tem os campos de experiência, só vou mostrar, né, citar para você. Então, o eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E temos também os direitos de aprendizagem, certo? Então, os alunos da educação infantil têm o direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de expressar e de conhecer-se. Aí, quando a gente vai para o ensino fundamental, né, a gente já tem a divisão aí por áreas do conhecimento e por componentes curriculares. Então, nós temos lá as linguagens, língua portuguesa, língua estrangeira, educação física, artes. Nós temos as ciências humanas, no fundamental, a história, a geografia, ensino religioso. Na verdade, ensino religioso é a parte, tá? No ensino médio, né? História, geografia, filosofia, sociologia. Nós temos a matemática, temos as ciências naturais, né? Ciências da natureza, que é ciências, depois a química, física, biologia, certo? Então, já dividido por componentes curriculares. E cada componente curricular também tem as suas competências específicas, tá? Então, se você vai lá ver, por exemplo, a de história, né? Tem lá as competências específicas para os anos iniciais do ensino fundamental e as competências específicas para os anos finais do ensino fundamental. Por que é importante a gente conhecer? Porque como gestores, a gente tem que saber o que esperar do trabalho do nosso professor e da aprendizagem, principalmente, dos nossos alunos, tá? Então, o gestor, ele é aquele que tem que ter conhecimento sobre a Base Nacional Comum Curricular. Nós temos agora uma situação problema, né? Falando da gestão do currículo nas turmas dos anos finais do ensino fundamental. Então, diante da gestão do currículo, quais são as atribuições do pedagogo no que se refere à mediação desse trabalho pedagógico junto aos professores? Então, aqui é interessante porque o professor de sala de aula, ele tem ali o contato direto com o pedagogo, certo? E o pedagogo, ele tem que conhecer o trabalho do professor e o professor precisa conhecer o trabalho do pedagogo também, para não achar que o pedagogo está dando palpite onde não é chamado, certo? O pedagogo também tem esse compromisso, essa responsabilidade. Então, uma possibilidade de resolução, aplicar, né, um modelo chamado SQA junto ao grupo de professores sobre o currículo. Então, o que eles sabem, o que eles querem saber e o que o pedagogo pode fazer para que eles aprendam melhor, certo? Então, você pode fazer essa reflexão. O que eu sei sobre a BNCC, sobre o currículo? O que eu quero saber? Como que o pedagogo, como que o gestor pode me ajudar? Ou você é o gestor, como que eu posso ajudar o meu professor, certo? Então, sempre um trabalho aí de parceria, né? De todos que estão envolvidos ali. Então, trabalhar as dúvidas apresentadas, voltando ao quadro, pelos professores de maneira colaborativa, né? Sempre esse trabalho colaborativo, esse trabalho da equipe de docentes e gestores da escola. Finalizamos essa situação problema e agora nós temos uma interação. Para essa interação, a gente vai utilizar uma ferramenta, né? O Mentimeter, lembra que eu falei para você? Então, você vai acessar o site mente.com e vai digitar esse código 38147675. Eu vou dar um tempinho, lá nesse site tem uma pergunta para você, que você vai responder lá, certo? E aí eu vou conseguir visualizar daqui a sua resposta, ok? Então, eu peço para que você faça, né, essa reflexão que eu proponho, que é para que você possa falar quais são os desafios e possibilidades, eu vou até colocar aqui, ó, quais são os desafios e possibilidades da gestão da educação brasileira, né? Para a gestão da educação brasileira. Então, o que a gente percebe aí enquanto futuros gestores e professores que precisa melhorar, que ainda tem dificuldade, né? Ou que já está legal, que já mudou em relação a todo esse processo histórico que a gente já estudou, ok? Então, da forma como está aqui, vai ficar gravado para mim o seu comentário, a sua resposta, e eu vou poder acessar posteriormente,
ok? Então, fica aí, né, o código, eu vou colocar de novo, tá? Então, o código é 38 14 76 75 no site mente.com. Você vai acessar e vai responder a essa questão, ok? Bom, partimos então para a finalização da nossa aula, certo? Uma aula densa, né? É uma aula assim que traz toda essa bagagem histórica que a gente precisava, né, dessa bagagem histórica, porque sem ela a gente não ia compreender a vivência que teremos no espaço escolar, ou como gestores, como professores, né? E a gente não iria conseguir pensar como que aconteceram essas mudanças, essas permanências, o que a gente pode melhorar, o que precisa mudar, essa dificuldade que nós temos. Se a gente for pensar, né, nesse panorama histórico que nós fizemos, há uma grande dificuldade de continuidade, certo? Então, geralmente, mudanças de governo levam a mudanças na gestão educacional. Por isso que o Plano Nacional de Educação é tão importante, porque o Plano Nacional ele dura 10 anos. Então, nesse período de 10 anos, seja o governo que for, né, que estiver lá no poder, ele vai ter que seguir aquelas metas, ele vai ter que buscar cumprir as estratégias para atingir aquelas metas. Então, pensar um Plano Nacional de Educação é um projeto de nação, não é simplesmente um projeto de governo, certo? Então, desde 2014, nós tivemos vários governos passando aí, né? E o Plano Nacional de Educação continuou o mesmo, ok? Então, a gente precisa ter esse trabalho de continuidade, porque senão sempre fica nisso, né? Vai, começa, para, vai, começa, para. E a gente vive uma situação que não leva nenhum tipo de melhoria para a educação brasileira, lembrando que todo o foco, se você olhar todas as metas do Plano Nacional de Educação, você vai perceber que todas elas têm ligação com a aprendizagem. O grande objetivo da educação é a garantia da aprendizagem dos nossos alunos. Então, no nosso trabalho de gestão, a gente também precisa pensar em cumprir com esse objetivo, ok? Então, só para fechar aqui, a gente falou da gestão da educação brasileira através dos tempos, vimos como que é organizado o sistema educacional brasileiro, né? Que ele foi criado, na verdade, no papel, vamos dizer assim, recentemente, mas que essa estrutura, essa organização, ela já vem de tempos, né? Então, nós temos os níveis, as etapas e as modalidades. E, por fim, falamos da gestão do currículo, quanto é importante a gente pensar nessas orientações curriculares que vão pautar o nosso trabalho no ambiente escolar. Na próxima aula, então, eu te faço o convite para que a gente possa refletir sobre a chamada gestão democrática. O que é a gestão democrática e como que ela acontece na prática, né, na educação brasileira, certo? Eu espero você na próxima aula. Agradeço muito a sua atenção, uma ótima semana e até mais.